Desarrumada e mal vestida, a menina negra, magra pela fome e não pela anorexia, desceu o Morro Carioca para tentar a sorte no programa de calouros de Ari Barroso. Era o momento áureo do rádio que, dos anos de 1930 a 1950, revelou grandes nomes da MPB. Na fila de inscrições estavam lindas jovens bem vestidas e a menina favelada olhava para elas sem qualquer medo. Tinha apenas 13 anos e já era mãe. Seu bebê estava doente e ela precisava fazer algo para conseguir algum dinheiro. No corredor, os calouros aguardavam o chamado e em seguida entravam trêmulos. Elza Gomes da Conceição, sua vez. Após ouvir o seu nome, a menina cruzou a porta do estúdio. Cerca de 1000 pessoas a aguardavam. O programa era o maior sucesso na época e no palco estava o grande Ari Barroso, autor de Aquarela do Brasil, pois ele próprio acompanhava os calouros ao piano. Ao ver a menina com no máximo 35 quilos, subindo ao palco completamente desengonçada, usando uma roupa emprestada e ajustada com alfinetes para conter as sobras de pano, duas Marias chiquinhas, a plateia explodiu na risada. O apresentador do programa arrumou os óculos e disse friamente: "Aproxime-se." Ela ignorou as gargalhadas e foi até ele. "O que é que você veio fazer aqui?" perguntou intrigado. "Ué, eu vim cantar", disse ela com o ar mais inocente desse mundo. "Mas quem disse a você que você canta?" "Eu", falou com voz firme. "Diga-me uma coisa, de que planeta você veio?" questionou de forma ácida. Ela respirou fundo e lhe respondeu: "Eu vim do planeta Fome, seu Ari, do mesmo planeta de onde o senhor veio." Nesse momento, o auditório se calou. Ali estava uma adolescente cheia de bravura, desafiando o grande ícone da música brasileira, lembrando que ele próprio também tivera um berço pobre e que havia passado por dificuldades acerbas como aquela no momento passava. Silencioso, Ari apontou para ela o microfone e deslizou seus dedos no teclado em seguida. A menina, então, começou a cantar com a voz afinada e ao mesmo tempo arranhada, rouca, única, apresentando efeitos que ninguém jamais tinha ouvido. No final, o mesmo público que riu tanto dela em sua chegada vibrou de emoção e encheu o estúdio de palmas. Ela as recebeu chorando, abraçada com Ari, que, igualmente muito emocionado, disse: "Senhoras e senhores, nesse exato momento acaba de nascer uma estrela." Bem-vindos todos à nossa aula, que é a oficina do terapeuta de alta performance. Nossa aula vai ser conectada por palavras-chave. Nós teremos mais 2 aulas seguidas. Então hoje é a primeira aula, terça-feira, temos uma aula amanhã, na quarta, e teremos uma aula na quinta-feira. Cada aula eu apresento uma palavra que será a chave para discutirmos o terapeuta de alta performance. Vocês já devem estar imaginando qual é a palavra que eu escolhi hoje, porque no início desse vídeo nós passamos a história da Elza Soares. A Elza, uma grande cantora da MPB, é um grande exemplo de coragem. Mas a palavra que eu vou usar hoje não é coragem, é uma sinônimo dela. A palavra é confiança. Nessas aulas, então, teremos essas palavras-chave que vão ajudar a gente a pensar numa carreira profissional com solidez e com reconhecimento profissional. E vamos iniciar falando da palavra confiança. Quando eu fiz o meu mestrado em filosofia, eu aprendi que para você entender muito bem um texto, é importante você ir à origem da palavra, à etimologia da palavra. Então, eu fui procurar a etimologia da palavra confiança. E ela vem do latim e é confidere. Confidere. E confidere significa ter fé. É ter fé. E você tem fé
em si mesmo. Você tem fé que você é capaz de conseguir desenvolver o seu papel profissional com solidez e eficiência. E eu fiquei pensando nessa palavra confidere, ter fé, e comecei a analisar a palavra na língua portuguesa, confiança, fiança, ter fiança. O que é fiança? Fiança é ter aval, é ter uma garantia, né? É ter um conteúdo. Quando você sente que você tem aval, você tem conteúdo, você tem garantia para entregar para o seu cliente, quando você vai comprar uma casa financiada, para você pegar o dinheiro para comprar essa casa, você tem que dar esse bem em fiança, que é a casa em confiança, em fiança, para você receber o dinheiro para ter essa casa. Então, você precisa ter esse aval. E esse aval é o seu conteúdo, o seu conhecimento, a sua sabedoria, né? A sua luta. E eu pensei o seguinte: que garantias que você pode dar para o seu cliente que você tem conteúdo, você tem aval, você tem essa garantia para dar para ele? Eu fiquei pensando sobre isso e fui atrás dessas respostas. E eu percebi que eu posso responder essa pergunta através das seguintes afirmações. Você fez vários anos de faculdade, no mínimo 5 anos de faculdade. Você fez especializações, você leu muitos livros, você fez estágio clínico, você escreveu e produziu conteúdos, textos, trabalhos científicos, você participou de seminários, de cursos, de eventos, você leu livros, assistiu filmes, você participou de debates, você tirou muitos xerox de textos para ler, você foi atrás de revistas, você assinou material na internet para ler, você procurou muitas ajudas, muitas vezes fez supervisão clínica. Então, você tem conteúdo, você já tem muita bagagem dentro de você. E eu quero falar para vocês algo que eu aprendi na minha carreira. Fazer terapia é como andar de bicicleta. Quando você inicia um aprendizado no andar de bicicleta, você não esquece nunca mais. Você nunca mais esquece de como é andar de bicicleta. E você lembra que aprender a andar de bicicleta foi muito fácil. Você primeiramente pegou uma bicicleta com 2 rodinhas nas laterais. E essas 2 rodinhas equilibravam você. Mas chegou uma hora que você tirou as 2 rodinhas e passou a andar só com as 2 rodas da bicicleta. Essas 2 rodinhas laterais são a supervisão e a formação, a sua especialização, a sua especialidade. Essas 2 rodinhas são o início da sua coragem de subir na bicicleta e deslizar nesse mundo da terapia. Eu convido você a aprender a andar de bicicleta comigo, aprender a ser terapeuta comigo. Eu quero trazer para vocês aqui mais conteúdo sobre isso. Então, quando você consegue ter confiança, ela vai lhe gerar a coragem de agir, né? E coragem é agir com o coração, né? É coragem, agir com o coração, né? E aí, eu pensando que coragem é agir com o coração, eu começo mostrando para vocês que é importante, se você quer ser um terapeuta de alta performance, perceber que você tem que ter muito amor, muito coração pelas pessoas que você vai atender, pela humanidade, pelos seres humanos. E você também precisa desenvolver
esse amor pela profissão. E eu acredito que você já tenha muito amor pela profissão, por isso que você veio assistir essa aula. E a coragem traz isso, e ela vem dessa confiança de acreditar que você já tem bagagem, já tem conteúdo. E se você alinhar com as supervisões clínicas, mais a sua formação, juntamente com já subir na bicicleta, já começar o pé na estrada, e é aí que eu falo que é a prática clínica, começar a praticar. Quando você começa a prática, quando você começa a praticar andar de bicicleta, logo você não vai precisar mais dessas duas rodinhas. Você pode andar com as duas rodas da bicicleta. Você pode andar com as suas próprias pernas. E para iniciar isso, eu trouxe então 4 axiomas da terapia familiar sistêmica que vão ajudar a você a encontrar mais autoconfiança nesse início da carreira. Essa aula hoje eu vou falar desses 4 axiomas que vão trazer então a confiança, a autoconfiança. Então, inicialmente, eu quero falar para vocês sobre o primeiro axioma de um terapeuta sistêmico que vai conquistar sua autoconfiança, que é: o terapeuta é um facilitador e um co-construtor de relações saudáveis. Ele está numa relação dialógica onde o cliente e ele caminham juntos. Não existe um terapeuta que possui todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o domínio. Ele tem que buscar uma relação de igualdade, uma relação onde ele e o cliente possam falar de igual para igual e ele não ter essa obrigação de se sentir mais potente, mais sábio, mais genial, né? Ele vai construir uma relação de igualdade e é no diálogo. Então ele é um cooperador, um colaborador. O terapeuta familiar sistêmico é um colaborador, um facilitador do conhecimento do cliente de si mesmo. Então, esse primeiro axioma nos leva a sair daquela necessidade de chegarmos numa terapia como alguém que sabe todas as coisas e como alguém que vai dar todas as respostas, como alguém que vai ensinar todos os caminhos. Não, nós estamos numa relação de cooperação. Então, é uma relação de diálogo, né? Uma relação onde cliente e terapeuta vão co-construir um conhecimento. Isso facilita muito iniciar como terapeuta quando você não vai com essa tensão, né? Quando você começa a trabalhar sem essa pressão de que você tem que dar um diagnóstico, de que você tem que promover uma cura, que você tem que salvar a vida da pessoa, que você vai ter toda a responsabilidade sobre a vida dela. Não, não é isso. Você está nesse lugar de apoiador, de facilitador, de colaborador. Esta é o verdadeiro terapeuta. Um terapeuta que está numa relação de igualdade. Então, esse é o nosso primeiro axioma. O segundo axioma é que o cliente é o verdadeiro especialista de si mesmo. Ele tem dentro dele todas as respostas. Ele conhece a si mesmo com toda a profundidade. Ele sabe realmente o que está acontecendo no seu mundo. Ele tem toda a sabedoria e toda a capacidade e todo o potencial dentro dele para encontrar as saídas. O terapeuta, ele contribui com perguntas objetivas, com perguntas claras, com perguntas que vão fazer com que o cliente encontre o seu caminho a partir do conhecimento que ele possui dele mesmo. Nós, quando somos jovens terapeutas, achamos que precisamos ser um especialista
que vai desvendar e vai encontrar todos os caminhos dentro da pessoa. Não. Nós precisamos ter uma escuta muito apurada, uma escuta amorosa e sensível. Precisamos saber fazer perguntas que sejam sábias, genuínas, perguntas reflexivas que levem o cliente a encontrar as respostas que ele possui dentro dele mesmo. Então, ser um terapeuta sistêmico é não se colocar nesse poder de especialista, mas sim de um profissional que sabe que o cliente tem todo o conhecimento de si mesmo. Por quê? Porque ele vive a vida dele, é ele que sabe o que está acontecendo no mundo dele. Ele está no dia a dia da sua vida. E ele sabe todos os detalhes que está acontecendo lá. E quando você é um terapeuta que vai perguntar sabiamente, vai saber como conectar as respostas, fazendo um mapeamento sobre a vida dele e fazendo as conexões corretas com aquilo que ele está falando, com aquilo que ele está, como ele está se comportando, como ele está agindo diante de você. Então você vai conseguir fazer com que ele tenha cada vez mais essa clareza de si mesmo. O terceiro axioma é que a terapia é sempre na medida do cliente. O terapeuta não tem o poder de decidir ou de dirigir a vida do cliente. Esse terceiro axioma é muito fundamental dentro de uma terapia. Porque quando você sabe que o cliente faz uma terapia na medida dele, a terapia é na medida do cliente, você não vai ser tão diretivo como você quer ser. E às vezes a gente prepara uma terapia cheia de técnicas ou de textos ou de conceitos que a gente vai trabalhar naquela sessão, e sabe o que acontece? Quando a gente chega na sessão, o cliente tem outro assunto para trabalhar. Ele tem outra necessidade para trazer naquele momento. E de repente você percebe que tudo aquilo que você tinha preparado não vai ser usado naquele dia. E aí você percebe que a terapia é na medida do cliente, é ele que decide quando vai começar a terapia, ele decide quando vai terminar a terapia, ele decide qual é os objetivos que ele tem para a terapia, ele decide o que ele seleciona para contar para o terapeuta, ele decide se ele vai fazer as mudanças e vai utilizar aquilo que você está trazendo para ele. Se aqueles insights ou aquelas informações, aquele conhecimento que você está demonstrando ou apresentando a ele, vai ser útil para ele. Então, ele tem nas suas mãos o volante do processo. E quando você relaxa porque sabe que o cliente tem esse volante, é ele que vai fazer a mudança, é ele que vai fazer o processo, que você é esse colaborador, esse construtor, né? Esse co-construtor, você fica mais tranquilo e fica mais confiante, porque você não coloca esse peso, né, tão grande em você, você não vai ter essa ansiedade de desempenho tão forte, né? A ansiedade de desempenho às vezes atrapalha muito a naturalidade, atrapalha muito a concentração, atrapalha o se entregar por momento da terapia, né? Então, é preciso respeitar esse cliente como sendo ele o protagonista e você sendo o coadjuvante da terapia. E o quarto axioma é o axioma de que o terapeuta sistêmico deve estar presentificado, contemplando o mundo do cliente. Ele deve estar atento, envolvido, apaixonado. Eu costumo dizer que fazer terapia é como assistir a uma série preferida. Quando você está atendendo um cliente, toda semana ele traz fatos e acontecimentos da sua vida e de quem ele é. Todos os dias
ele vem trazendo novas informações. E essas informações vão nos ajudando a compreender o mundo dele. E a cada capítulo, a cada sessão, você vai entendendo mais e mais, e você vai se apaixonando pelos personagens dessa série, vai se apaixonando pela história dessa série. Então, é dessa forma que o terapeuta de alta performance e o terapeuta com confiança vai fazer um belíssimo trabalho quando ele está presente assistindo essa história. Assim, partindo então dos axiomas que nós acabamos de apresentar para vocês, vamos então eu vou introduzir para vocês agora um pouco alguns conceitos da abordagem sistêmica que também ajudam nessa autoconfiança. O primeiro conceito, que é o conceito da visão sistêmica de que somos produtos de um contexto onde vivemos, né, de onde viemos e de onde vivemos, que esse contexto é a nossa origem familiar, né, e a nossa sociedade onde nós vivemos. Então nós somos produtos desse contexto. Quando nós nascemos, como diz Lacan, uma bolinha de carne. Então nós somos somente reações musculares e fisiológicas. Nós não somos já um ser em si, né? Nós vamos construir essa subjetividade, a nossa identidade nessas relações. Os nossos pais são essas pessoas que vão nos humanizar, porque eles vão nos ensinar uma língua, vão nos ensinar valores, cultura, né? Então eles serão os nossos barradores, ensinando uma cultura para nós, então regras, normas, que é a alteridade, né? Que vai nos ensinando como devemos agir e reagir diante da sociedade, com valores, com regras, com normas e com interdições que é aprendido no sistema familiar. E também existe o nosso eu, né? A nossa identidade mais primordial, que seriam nossos instintos, e um dos principais é o nosso instinto de sobrevivência, o nosso narcisismo, né? Que é a nossa necessidade de viver e manter-se em sobrevivência. Esses dois elementos, tanto o narcisismo como a alteridade, vão formatando nossa identidade, né, numa relação familiar. A sistêmica vai se aprimorar e vai buscar então epistemologias como o construtivismo, e aí vai buscar lá a filogênese, a ontogênese, a sociogênese e a microgênese como resposta nessa construção. Vamos buscar também na cibernética os mecanismos de feedback, né? os mecanismos de retroalimentação que vão também formatando nós nessas relações. E também busca na teoria geral do sistema, que vê o sistema como propriedades essenciais de um organismo, onde um sistema vivo são propriedades do todo, que nenhuma parte sozinha possui. Elas surgem das interações, das relações entre as partes. Então, o ser, né, esse ser que sou eu, ele é resultado das relações entre as partes que me compõem, o meu mundo, né, minha família, minha sociedade, meu corpo, né, e esses meus instintos, essas questões minhas, mas também no nível inconsciente. E aí eu tenho então um contexto interpessoal, né? A premissa fundamental do terapeuta sistêmico é que nós somos pessoas num contexto, nós somos produtos, resultados de um contexto, de uma relação, né? Então, se nós fôssemos buscar qual é a palavra que unificaria toda a abordagem sistêmica, seria relações entre as partes, ou comunicação, porque relacionamento é comunicação, né? Então essas comunicações entre os elementos vai formar então um resumo, né? Como eu diria assim, uma unicidade da teoria, que tudo são relações. Então, logo em seguida, nós já vamos aprender o conceito de complementariedade, né? Que
todo relacionamento é complementar, ele tem uma reciprocidade, né? Ela é uma característica definidora de todas as pessoas, é que nós sempre vamos nos relacionar e temos uma reação diante do outro. Então, se uma pessoa muda, o relacionamento muda. Se uma pessoa muda, todos daquela família vão se transformando também. Porque um elemento mudando, todos os outros mudam. A exemplo é quando uma família tem um paciente com problema de saúde mental, uma esquizofrenia. Toda a família acaba passando pelo sofrimento e acaba tendo que reagir diante dessa dificuldade, né? Então, nós estamos falando aqui de alguns conceitos do trabalho de terapia familiar, né? Então, o primeiro é o contexto interpessoal e esse segundo, então, é a complementariedade, que é quando alguém muda, os relacionamentos mudam também. A causalidade circular, que não existe mais um responsável, né? Não existe mais o que seria o bandido e o mocinho, né? Mas são pessoas implicadas em relações causais de efeitos circulares, né? Então, influências múltiplas, né? Vamos dizer assim, comportamento gera comportamento, bondade gera bondade, né? Amor gera amor, né? Raiva gera raiva, maldade gera maldade. Então, nós somos causalidade circular, porque numa sequência circular de comportamentos, as pessoas vão se retroalimentando e gerando, então, os seus conflitos. E aí, quando eu atendo um casal, eu vou ouvir os dois, vou perceber que os dois têm razões e os dois não têm razões. Os dois erram e os dois acertam, eles são implicados nesse contexto, né? E assim também se aplica à família. Depois nós vamos ter a visão dos triângulos, né? Que dentro das relações existem relacionamentos triangulares, sempre numa díade, o casal, né? A dupla busca um terceiro para se aliançar e ganhar força. E essas são a maioria dos relacionamentos. Essa triangulação, ela tende a se estabelecer como estabilidades dentro de um relacionamento familiar, né? Os relacionamentos se mantêm em triângulos. Os pais com os filhos, né? Ou uma dupla como dois irmãos que vão buscar um triângulo com a mãe ou com o pai, né? Então, essas triangulações, ou o terapeuta com o casal que ele está atendendo, né? Ou com a família. Então, as relações se mantêm em triângulos também. Existe também sempre um conteúdo e um processo, né? Focar no processo da comunicação ou como as pessoas falam, em vez do conteúdo, é muito importante, porque quando a gente pensa que muitas vezes o conteúdo ele pode ser facilmente resolvido, mas como está sendo trazido esse conteúdo, como é que essa fala, né? Por exemplo, se é uma fala raivosa, se a pessoa se comunica com silêncios destrutivos, se existe um dono da verdade que sempre se comunica falando como sendo o detetor de toda a verdade, teimoso, né? Ou se é uma fala muito alta, agressiva, violenta. Então, esse é o como, né? Porque às vezes o conteúdo até são conflitos que não têm muito sentido e que são pequenos, mas a forma como as pessoas estão agindo diante uma da outra gera o problema, né? Porque quando eu me comunico de uma forma destrutiva, agressiva, violenta, eu vou estar impedindo essa boa comunicação, né? E também temos outro conceito de estrutura familiar, que as famílias, elas desenvolvem estruturas onde tem hierarquias específicas, tem dinâmicas, padrões pré-estabelecidos, né?
onde essas estruturas já desenvolvem quem vai ser o paciente identificado, né? Quem é que vai ser a pessoa mais forte ou a quem vai ser o mais sensível, mais frágil. E dentro dessa estrutura existem regras, normas que vão definir que tipo de fronteiras ela possui, essa família ou esse casal, né? E até mesmo o indivíduo. Entender essa estrutura familiar, o seu padrão, os seus processos de interação, né? As suas dinâmicas, ajuda muito no compreender o indivíduo e o sistema dele para ajudar nessa transformação. Depois, nós podemos falar do significado do sintoma dentro da terapia, né, familiar. Então, o sintoma tem uma função homeostática dentro da família e também ele tem uma função de correção, de gerar um equilíbrio dentro do sistema. Então, uma pessoa pode estar deprimida porque ela está buscando manter a família unida, né? Ou uma criança pode estar indo mal na escola com a função de proteger a família, né? Então, entender qual é a função do sintoma pode ajudar muito a extinção desse sintoma. O terapeuta familiar sempre vai perguntar, né, para si mesmo: que significado tem esse sintoma? Né? O que essa pessoa está buscando com esse comportamento? Então, uma pessoa muito ansiosa, né? Qual é o significado? Qual é a função dessa ansiedade? Uma pessoa deprimida, né? Uma pessoa com muito medo, muito irritada, muito raivosa, um jovem muito revoltado, um jovem que está tendo atitudes de automutilação. Qual é a função? Para que está servindo esse sintoma? Dessa forma, eu consigo, encontrando a função, eu posso desfazer esse sintoma, porque eu vou enfraquecer ele, porque ele vai perdendo a sua função. Outro conceito também são o conceito dos ciclos de vida da família. As mudanças dos ciclos de vida da família também são conceitos bem importantes, porque de acordo com o ciclo pode estar acontecendo determinadas situações que são, digamos, os conflitos pertinentes àquele ciclo, né? Ou as tarefas necessárias para aquele ciclo seguir adiante, ou porque o ciclo está sendo empacado à mudança, estão mudando para um novo ciclo e a família não está sabendo lidar com essa mudança de ciclo. Então, o terapeuta familiar sempre vai trabalhar esses conceitos de ciclos de vida da família. E cada ciclo, né, que são 6 ciclos, né, o jovem solteiro, o jovem casal, a família com filhos pequenos, a família com filhos adolescentes, a família ninho vazio, né, os filhos, o lançamento dos filhos, que também chama lançamento dos filhos, e, por fim, a vida tardia dos pais, né? Então, esses 6 ciclos têm tarefas previsíveis e têm conflitos previsíveis. E é preciso conhecer isso a fundo para poder ajudar as pessoas também nesses empacamentos do ciclo. Esses conhecimentos são muito importantes, e é muito importante também trabalhar com narrativas, né, que é quando tu consegue ajudar a família a fazer uma nova narrativa, né, ou ela construir uma nova percepção da sua realidade. E muitas vezes essa construção de uma ressignificação, né, da sua história ou dos seus problemas pode ajudar muito também na evolução do processo, né? Então, isso é uma outra questão importante, como também olhar para gênero também, né, é uma questão muito importante também, e a cultura que essa família está inserida. Esses são alguns dos conceitos assim que nós utilizamos na abordagem sistêmica. Eu dei uma pincelada rápida aqui, né, para a gente poder ter uma visão de como esses conceitos podem ajudar nessa autoconfiança no processo. Eu
vou terminando essa aula buscando com vocês dar uma tarefa para vocês para a próxima aula, para a aula de amanhã, que seria o seguinte: vocês vão fazer um exercício sistêmico. Vocês vão encontrar dentro nessa aula de hoje 5 palavras que vocês acham que foram utilizadas aqui durante a aula. E vão fazer um texto coerente usando as 5 palavras entre si. Ao utilizar essas 5 palavras entre si, você está fazendo o que nós terapeutas sistêmicos fazemos, que é uma devolutiva sistêmica. Então, vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Eu usei a palavra autoconfiança, coragem, eu usei a palavra sistema, eu usei outra palavra, vamos pegar outra palavra que usamos aqui hoje, usamos a palavra também narrativa e usamos a palavra significado, né? Significado dos sintomas. Então, eu peguei 5 palavras aqui, agora eu faço um texto usando as 5, né? Então, vou dar um exemplo como é que eu poderia usar essas 5 palavras. Eu posso dizer assim para vocês: hoje eu pude mostrar para vocês o significado dos sintomas dentro da abordagem sistêmica e como é importante trabalhar esses sintomas dentro dos ciclos de vida da família. É preciso que, ajudando os clientes a trabalharem esses ciclos e esse significado dos sintomas, nós podemos promover a autoconfiança deles e a coragem para mudanças que eles estão buscando no processo terapêutico. Quer dizer, eu acabei de fazer uma fala onde eu usei as 5 palavras num texto coerente, um texto só. Então é isso que eu quero que vocês façam para a aula de amanhã. Peguem as palavras que eu falei aqui durante a aula e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer devolutivas com isso. Como você pode fazer numa primeira sessão, o cliente vem, faz todo um relato do que está trazendo ele para a terapia, você faz uma cartografia da história de vida do cliente nessa primeira sessão. E aí, ao final, você vai pegar essas 5 palavras mais faladas durante a terapia e fazer um texto coerente que tu devolva para o teu cliente. Isso faz com que ele, no primeiro encontro, perceba que tu teve uma visão clara do que ele estava falando. Isso é uma prática clínica sistêmica muito boa para mostrar como você faz conexões com as várias coisas, como você compreendeu o que ele está trazendo e como você tem claro um objetivo para essa terapia. Isso é uma proposta para a aula de amanhã. Amanhã nós vamos trabalhar outra palavra norteadora. Hoje nós trabalhamos a palavra, então, confiança, que é ter fé, né? Confiança é ter fé. Eu quero que vocês reflitam sobre os axiomas que a gente falou hoje aqui, que são os 4 axiomas. Muito obrigado por participarem dessa primeira aula. Amanhã vai ser um dia bem intenso, nós temos um material bem legal, porque amanhã a gente vai trabalhar com vocês um mapa da vida profissional. A gente construiu isso, que é um mapa que ajuda no fortalecimento e na solidez do terapeuta que está buscando uma alta performance. É um instrumento que a gente vai entregar para vocês amanhã aqui. Então, esperamos vocês na aula de amanhã. Um grande abraço para todos e boa noite.